O Inovtec Agro surge do conhecimento de entidades gestoras ligadas à mecanização e à agricultura de precisão. Transferir conhecimento, capacitação e o desenvolvimento experimental é o objetivo deste centro de competências com foco na fileira de produção agroflorestal. O Inovtec Agro é um centro nacional de competências, portanto está inserido dentro da rede rural nacional no espírito de inovação que foi criado dos centros de competências e dos laboratórios colaborativos, neste caso para as competências relacionadas com a mecanização, a agricultura de precisão e a digitalização. Portanto, a nossa intervenção baseia-se nestas três competências aplicadas de uma forma transversal a todas as fileiras do setor agroflorestal. Esta oportunidade que foi criar este centro foi para dar resposta, de alguma maneira, à necessidade, por um lado, ao plano de transição digital que estamos a assistir neste momento e também à adoção do processo de agricultura de precisão, que está a ser, é um facto hoje, já o temos relatado nos censos agrícolas que foram realizados e que neste momento muitas entidades do setor, muitas casas agrícolas procuram a forma, os instrumentos, a abordagem que podem fazer uso na sua própria atividade. Com o objetivo de levar a tecnologia a toda a agricultura, o plano de atividades da Inovtec Agro desenvolve-se a partir de um grupo de 70 entidades que fazem a partilha de conhecimento e ações de campo em todo o território continental e ilhas, como salienta o especialista em inovação. Assentamos muito naquilo que são tecnologias de monitorização do solo, algo que costumamos dizer que o agricultor tem sempre em sua casa, ainda antes de ter mais alguma máquina ou algum instrumento, tem solo. Não é? Depois passa muito pela própria monitorização meteorológica, quer dizer, porque ainda antes de outros sensores, a meteorologia também está presente na sua casa agrícola, não é? Sempre. E depois então introduzimos, com base nesta pool de dados, outro tipo de instrumentos, que podem ser instrumentos, por exemplo, para monitorização das culturas, instrumentos, por exemplo, de detecção remota, seja detecção remota próxima, seja detecção remota por satélite, que vão acompanhar essa cultura ao longo do ciclo e que vão, em determinada medida, poder levar à tomada de decisão do uso de fatores de produção. Hoje, em agricultura, quando estamos a falar de tecnologias, estamos a falar desde as tecnologias que se prendem com a utilização de sensores próximos, dentro da lógica do IoT, automação de funções, porque ao fim e ao cabo estes sensores vão trabalhar depois em conjunto com funções que estão programadas e que nos vão fazer essa transferência de dados. Estamos a falar de robótica, que é outra área dentro da automação, e depois estamos claramente aqui a falar de duas que se juntam, que é a realidade virtual e a realidade aumentada. A tecnologia é cada vez mais uma grande aliada da agricultura e a sua utilização vem trazer uma prática mais racional dos fatores de produção, aumentando a sustentabilidade dos recursos naturais. Esta porta da digitalização e, desde logo começando com a agricultura de precisão, fornece-nos em tempo real uma quantidade de dados que a capacidade humana sozinha não teria para os tratar. Portanto, a diferença entre os dados e a informação é algo que é um passo significativo. E só com estes instrumentos, de facto, só com esta automação dentro da inteligência artificial, é que nós vamos conseguir ter este equilíbrio entre o melhor usufruto do que acabávamos de falar, com aquilo que de facto é a melhor procura que o agricultor quer para a sua exploração, que é ter o resultado. Não é? E isso, sem dúvida nenhuma, que já está a acontecer e vai continuar a acontecer. E também para isso estamos a preparar, no âmbito do Inovtec Agro, algum trabalho de base para a formação das pessoas um bocadinho na utilização deste tipo de instrumentos. No Polo 1 do Inovtec Agro, no INEAV, em Elvas, existe uma parcela com 30 hectares, onde foi implementada uma metodologia de caracterização do solo em termos de cartografia geoelétrica. O professor Luís Alcino da Conceição destaca a importância deste equipamento. Aqui, no Polo do INEAV Elvas, temos uma parcela com cerca de 30 hectares, portanto é o nosso piloto 1, onde trabalhamos a monitorização de culturas forrageiras,
É um trabalho iniciado pela cartografia digital do solo, que depois passa pela sua caracterização, para fazer o delineamento de zonas de utilização de fatores dose diferenciada e que, para esse efeito, nós utilizamos depois todo um conjunto de instrumentos de detecção remota para acompanhamento dessas culturas e podermos validar ou não, efetivamente, essa dose variável em função das condições do solo, das condições meteorológicas, numa parcela que, de facto, tem a característica de ser muito similar àquilo que é a parcela que está na casa do agricultor e, portanto, uma unidade viva de demonstração e aberta e disponível para qualquer agricultor que nos queira visitar e perceber um bocadinho a dinâmica daquilo que pode acontecer na sua casa dentro deste tipo de métodos e instrumentos. Aqui estamos com ensaios controlados, bem visível para podermos ter a comparação entre a parcela total e aquilo que são práticas que temos estado a testar, nomeadamente com a detecção remota, a utilização dos sensores, quer por drone, quer por sensores próximos, e, em alguns casos, depois essa calibração cruzada com as imagens de satélite, que vai levar à possibilidade, quando assim entendemos, de aplicação de fertilizantes ou, neste caso desta parcela, de produtos fitofarmacêuticos. Além da componente agronómica e da cartografia, também é possível determinar diferentes soluções para a dose variável. A mais clássica e, costumo dizer, a primeira pioneira é a utilização de um DPA, de um débito proporcional ao avanço, porque é aquilo que está normalmente na casa do agricultor. Não é um processo automático, mas é um processo que pode decidir logo a possibilidade de automação de alguma destas funções. E depois temos a utilização do upgrade do trator que está na casa do agricultor. Nós também já desenvolvemos essa competência de montarmos aquilo que chamamos uma linha de comunicação eletrónica entre um trator, uma linha isobus e a máquina, ou uma solução de chave na mão, que é um pouco o caso deste conjunto que aqui temos, em que, quando é adquirido um trator novo, é uma das sugestões, recomendações que deixamos, é nesse plano de encargos que o trator já venha preparado para isso, pensando na possibilidade de fazer esta dose variável. Então, nesse caso, isso significa que nós temos meramente ali um cabo que vai ligar o trator à máquina e a função fica automatizada em função da cartografia que nós damos à máquina, ou neste caso ao controlador do trator, para fazer ou de adubo, ou de um produto sólido, ou de um produto líquido. Com a aplicação da tecnologia, otimizam-se recursos, melhora-se a conta de cultura e reduz-se o impacto ambiental gerado pelos fatores de produção. O Inovtec Agro é o hub digital do setor agrícola e dos agricultores.